Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e nessa feliz oportunidade concedida por Deus, vamos refletir nas verdades da palavra do Senhor para sermos revigorados na nossa fé, no nosso ânimo, no nosso servir a Deus. Dessa feita, vamos abordar um pouco sobre um tema. O tema é sobre as desculpas que as pessoas arrumam para não se responsabilizarem pelos seus atos. Você já refletiu nisso? Já pensou nisso? Como é difícil pessoas sinceras, verdadeiras, destemidas, para assumir os seus erros, para assumir os seus atos, sem jogar uma desculpa, sem arrumar um pretexto para empurrar para A, para B, para C, as suas irresponsabilidades, os seus pecados, as suas transgressões, os seus descuidos, as suas quebras de contratos, em várias áreas da vida. O ser humano é muito carregado disso. Tem muita habilidade de se desviar da verdade e arrumar uma justificativa não verdadeira. Uma justificativa falsa. Uma justificativa que tem uma parte de verdade, uma parte de mentira. E ela se torna contaminada, então é totalmente mentirosa. Desculpas. Desculpas. Precisa ser muito valente e corajoso para ser sim, sim e não, não. Precisa ser muito destemido, corajoso, para dizer: eu errei, eu sou culpado, me perdoe, a culpa é minha, eu pequei. Muito difícil. Mas aonde começou tudo isso? Lá no Jardim do Éden. Então vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 3. É o triste capítulo da queda do ser humano, da terra que foi amaldiçoada por causa do pecado, da comunhão com Deus que foi rompida. Então vamos ler aqui Gênesis 3, da parte do versículo 11 até o versículo 14. No 11, diz assim a Sagrada Escritura: Deus perguntou, Deus está perguntando para Adão: quem lhe disse que estava nu? Outra pergunta: você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Você comeu da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Deus está perguntando: você desobedeceu? Você quebrou este acordo de obediência que tinha comigo, que sou teu Criador? Você fez isso? A resposta de Adão, aqui aparece as desculpas, as justificativas incabíveis. Adão diz assim: então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Adão está querendo dizer: olha, Deus, foi a mulher que o Senhor mesmo criou e trouxe para mim. Aí depois então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente. Foi a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens.
você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Interessante essas desculpas que estão embutidas nesse texto e que a gente vê nos dias, nosso dia a dia. Que Deus nos livre disso, que possamos ser sinceros, que possamos ser íntegros, que possamos ser verdadeiros com o Senhor e não enganado pela querer ser esperto, querer se sair bem, querer ser aplaudido. Mas vamos assumir a responsabilidade dos nossos atos, porque Deus se agrada muito. Lembra do que o Senhor falava de Jó? Reto, sincero, temente a Deus e desviando-se do mal. Que possamos ser um referencial. Porque a primeira desculpa de Adão sobre o pecado dele, ele quis de uma certa forma tirar dele a responsabilidade da desobediência e passar para Deus, para o próprio Deus. Ele arrumou um meio de passar isso para Deus. Adão estava aqui querendo dizer assim: a mulher que tu me deste, Deus, por causa dessa mulher que tu me deste. Antes de criar a mulher, estava tudo bem, estava tudo mil maravilha, estava eu na obediência. Mas tu criaste a mulher, me deste a mulher, e a mulher deu fruto e eu comi. A culpa não é minha, a culpa é tua que me deste a mulher. Meus irmãos, meus amigos, até hoje as pessoas querem passar para Deus as suas responsabilidades. As pessoas não são fiéis, as pessoas não cumprem o que promete. Não cumpre em pé aquilo que acabou de falar sentado. As pessoas mentem. As pessoas se deleitam no engano e usam esperteza de palavras, raciocínios rápidos, jogo de palavras, mas não assumem o seu papel. As pessoas querem culpar a Deus do caos que existe no mundo, culpar a Deus da maldição na terra, culpar a Deus da ferocidade dos animais, culpar a Deus da miséria, culpar a Deus dos cataclismas que vêm, das pandemias, epidemias e pestes, culpar a Deus. Aqui eu vou falar uma verdade aqui: Deus não é culpado. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Deus é perfeito, Deus é puro, Deus é santo, Deus é sagrado. Deus não erra. Deus não erra, Deus não tem maldade dentro dele para fazer coisas erradas e empurrar para o ser humano. Não existe isso nele. Deus é luz e nele não há treva alguma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Glorificado seja Deus. As pessoas querem transferir para Deus. E o diabo fica surfando nessa onda. O diabo fica querendo culpar a Deus de todas as coisas que não dá certo, mas ele é mentiroso e pai da mentira, e quando fala mentira, fala do que é seu. Deus não mente, Deus é a verdade. É impossível que Deus minta. Deus é a emanação de todo bem e de toda perfeição. Então, não culpe a Deus por nada. Tudo é consequência do pecado do ser humano. Se o jardim do Éden, onde vivemos, nosso bairro, nossa casa, nossa cidade, nosso país, o mundo, para quem viaja muito, tudo que der errado, tudo que estiver estragando esse jardim, é consequência do pecado do ser humano.
é consequência do desvio do ser humano. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Segunda desculpa, a desculpa da mulher. Deus pergunta, por que você fez isso? E ela diz, foi a serpente. Serpente que me enganou. Foi a serpente. Meus irmãos, nós temos 3 inimigos para vencer para chegarmos no céu. Nós temos o mundo, nós temos o diabo e nós temos a carne, que é o nosso eu. O pior inimigo somos nós mesmos. Esse é o pior. Esse é o pior. Depois vem o diabo e depois vem o mundo. A posição de Eva é que ela estava isenta. A culpa não era dela. Ela desobedeceu, ela pecou, ela trouxe maldição para a terra porque foi a serpente. Então eu quero dizer que o diabo e os demônios têm a sua culpa, mas não toda essa culpa que tantos apontam para ele. Tudo é o inimigo, tudo é o inimigo, tudo é o inimigo, nem toda vez tudo é inimigo. A Bíblia nos diz que nos dias do milênio, quando o diabo estiver preso com os seus anjos no poço do abismo, o ser humano vai pecar contra Deus, pecados voluntários. É por isso que muitas vezes que eu prego, eu digo, há 2 tipos de pecado. O pecado por tentação e o pecado voluntário sem tentação. Esse voluntário, ele tem mais gravidade ainda. Porque o diabo nem tentou e a pessoa quis de si mesmo pecar. Então eu quero dizer que nem tudo é culpa dos demônios. Não que Satanás e os seus anjos, os anjos caídos, sejam inocentes. Não é isso. Não é isso. Mas eles surfam muitas vezes em ondas que nós mesmos levantamos para eles poderem surfar. Eva, com a sua desculpa descabida, está empurrando tudo e dizendo, a culpa é toda da serpente. Eu estou inocente de ter pecado. Não está, não está, não está. Você creu, Eva, na conversa da serpente, querendo ser importante, querendo ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, os olhos sendo abertos, apreciando o sabor daquela fruta. Você acreditou, Eva, quando a serpente disse, não é bem assim como Deus falou. Não vai acontecer essa consequência de cobrança, de uma colheita pesada. Não, não é bem assim como Deus falou. E até hoje o inimigo vem com esse argumento e as pessoas estão acreditando e pecando por si mesmo e depois querendo jogar na conta do inimigo. O inimigo tem culpa, o inimigo trabalha. O príncipe desse mundo já foi julgado. E no dia do juízo final, tanto ele como a morte e todos os demônios serão lançados no lago de fogo. Mas tem o peso do ser humano, tem a desobediência de cada um, tem a justificativa incabível, tem as desculpas. Meu querido, minha querida, nós sabemos, as pessoas são cheias de desculpa para tudo. Chega atrasado num compromisso, inventa, o pneu furou, peguei o trânsito, não tem coragem de falar, eu dormi, perdi a hora e não cheguei no horário. Só que o Senhor se agrada do sincero, do reto, do íntegro, daquele que mesmo com humilhação sua, mesmo que for criticado, fale a verdade na reta da justiça, sem jogo de palavra, de desculpas incabíveis. Eva queria passar tudo para a serpente. A serpente tinha sua participação, mas Eva estava ali, debaixo do conhecimento da glória de Deus. Não era para ter entrado nessa, não era.
E agora a sentença que Deus dá à serpente. Essa sentença tem um peso muito grande. Porque o diabo entrou na serpente, não era simplesmente uma cobra falando. Lúcifer havia entrado nesse animal e começou a falar. Então houve uma sentença para o animal, para a serpente, da parte de Deus, muito séria, que redunda na história de Lúcifer. Porque a sentença para a serpente é que o ventre dela haveria de estar no pó. Ela viveria rastejando, como nós conhecemos até hoje, e comendo pó todos os dias. A aplicação disso é que o inimigo, que os seus anjos vão trabalhar contra a obra de Deus. Mas no final, eles vão para o pó. No final, eles vão cair por terra. O significado de pó é de quando havia um combate e o vencedor dominava aquele que era o perdedor. Os que não eram mortos eram colocados com a boca no pó e ficavam se arrastando com a barriga no pó, com o peito no pó, comendo pó. Iriam ser levados prisioneiros, iriam ser mortos. O inimigo vai cair. O inimigo vai cair. Deus deu a sentença aqui. Ele vai para o pó. Ele vai ser derrotado. Qual é o futuro de Lúcifer e todos os demônios? Caírem no pó e serem derrotados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela igreja do Senhor que somos nós na terra. Por isso o apóstolo Paulo diz, em breve, Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. Creia no Senhor e tenha vitória em nome de Jesus. Que o nosso coração seja reto e sincero para com Deus. Aleluia! Aleluia! O Senhor espera que o coração de cada um de nós seja para com Ele, assim como o dele é para conosco. Lembra daquele texto bíblico? Quando está dizendo assim no Antigo Testamento, o teu coração é reto como o meu coração é reto com o teu coração? O teu coração é sincero como o meu coração é sincero com o teu coração? Que o nosso coração seja sincero com o Senhor nosso Deus. Seja reto, seja sim, não, não. Deus abençoe a cada um multiplicadamente. Em nome de Jesus. Amém.